Cara, e é muito doido como isso se resolve quando a gente simplesmente se posiciona. Como a gente para. Olha só, se a gente se posiciona, a gente cria conteúdo, a gente fala aquilo que a gente faz, a gente demonstra que aquilo que a gente faz tem valor, a gente mostra que aquilo é importante, a gente não age no modo eu tu com o nosso público, com as pessoas que nos seguem, nos acompanham, estão ali interagindo com a gente. Pô, é impossível dar errado, é impossível com que a gente atraia um volume muito grande de lead só curioso, quando a gente demonstra aquilo que a gente faz de uma forma tão bem estabelecida, quando a gente, de certa forma, é tão verdadeiro naquilo que a gente faz, que se torna quase como único. É um mecanismo que mostra como cada pessoa é única. A gente não precisa reinventar a forma como que a gente fala. A gente precisa ser a gente. Ai, que doido. Porque se eu chego e falo pra pessoa só uma situação transacional, a gente não só perde contextos importantes de uma pessoa, como por exemplo para negócio, um LTV. A gente perde muito mais do que um lead. A gente perde muito mais do que uma pessoa. A gente perde a possibilidade de ajudar alguém com aquilo que a gente faz. E voltando até ontem mesmo no contexto que eu tava vendo sobre o podcast do Everton Pierre, sobre vender caro é mais fácil do que vender barato, entra a questão do posicionamento. Porque tem muita pessoa que compra coisa cara. É tipo, pô, eu não sei quanto custa, mas eu não quero saber quanto custa, eu quero saber em quantas parcelas você faz. Foi isso que eu fiz basicamente com a mentoria. Eu não sou uma pessoa, eu não sou rico ainda, mas eu vou ser o primeiro milionário da minha família, porque eu acredito nisso, porque eu acredito que as vendas vão mudar a minha vida. E assim, eu acredito que tudo entra na forma como a gente conduz essa pessoa que chega até a gente, como aquilo que a gente trabalha em antes dela clicar no nosso anúncio, e antes dela chegar até a gente, como a gente tem se posicionado, como a gente recebe essa pessoa, como que ela é impactada pelo nosso perfil, como que aquilo que a gente faz vai impactar a vida dela positivamente. Porque muitas vezes, se a gente continuar nessas relações de apenas extrair, a gente uma hora vai secar a fonte. É como se fosse um poço. Se a gente extrai muita água dele, um momento na época de seca, ele seca. Ou quando a gente planta muito durante um período muito grande no mesmo lugar da terra, uma hora os nutrientes acabam. E aí entra até aquele negócio do ano sabático, que havia os ciclos, se eu não me engano. Pô, se eu não me engano, até na China, geograficamente, eles faziam isso. De fazer rotação de plantação, aí tem rotação de pasto, tem a rotação. E por que a gente não faz essa rotação também com o nosso conteúdo, com as pessoas que acompanham a gente? Porque se a gente só extrair, uma hora a fonte seca, as pessoas vão enjoar da gente. Só fala de venda, pô, não agrega em nada. Você tem muito conteúdo aí dentro, pô. A gente tem muito conteúdo dentro da gente. Só que a gente muitas vezes acaba não destilando, acaba não compartilhando, acaba não dizendo para as pessoas aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. E isso, por fim, acaba afastando, porque é como se a gente estivesse plantando o tempo todo num campo onde a gente só suga, só toma. E isso é uma relação que uma hora acaba. A gente tem que compartilhar. A gente tem que doar. Aí entra até mesmo o que Jesus falava sobre a caridade. A caridade é um dom. Compartilhar aquilo que a gente acredita, aquilo que transforma a vida das pessoas para melhor é um dom. Agora eu pergunto, será que a gente está sendo egoísta demais ao ponto de só querer explorar as pessoas? Não que eu tô falando que venda é ruim. Não, na verdade a gente precisa vender, não podemos ser hipócritas. Mas a gente pode contribuir também. Tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso perfil, dentro do nosso círculo, dentro do nosso âmbito, a gente está vendendo. Seja uma ideia, seja
um conteúdo, seja um posicionamento, seja uma forma única de fazer as coisas. A gente tá vendendo o tempo todo, só que não pode ser simplesmente transacional. As pessoas, a gente tem que compartilhar essa venda com outras pessoas. Nesse momento aqui agora, eu tô vendendo uma ideia sobre posicionamento, sobre não ser apenas situações transacionais, mas de compartilhar aquilo que eu acredito, porque isso vai fazer com que as pessoas acreditem mais em mim e vejam que eu não sou apenas um gestor de tráfego. É intencional, tem que ter intencionalidade, mas não pode ser apenas pela situação transacional, porque senão acaba um momento esgotando todos os nutrientes da terra. E terra sem nutriente não produz. Perfil sem conteúdo, perfil sem compartilhar, fica chato, fica mais do mesmo, fica lá, mais um vendedor. E tem que vender mesmo, mas você não pode só vender. Pô, olha o Flávio Augusto, uma das maiores referências para mim sobre vendas, sobre empresa, sobre tudo. Olha o curso gratuito que ele tá fazendo agora sobre estabilidade. Cara, aquilo muda vidas. E tem mudado a minha vida. Eu tenho começado a me posicionar mais depois do que eu ouvi do casal Rec e do Joel sobre conteúdo. Não que eu seja exatamente a pessoa mais profissional, mas aquilo que eu faço tem valor, porque eu acredito piamente nisso aqui. E eu acredito muito nisso. Então eu vejo que isso tem muito valor, isso tem que ser compartilhado. E talvez eu chegue em alguém que olha e fala, caramba, era isso que eu precisava. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que criar conteúdo, eu tenho que aparecer. E criar conteúdo eu acredito que não é o termo certo. Gosto muito de um termo que o Gary Vee falou sobre documente, não crie. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou documentando uma jornada que eu não sei aonde eu vou chegar. Mas eu vou continuar a compartilhar porque eu acredito que isso é bom demais, isso é grande demais para ficar só comigo. Esses conhecimentos de livros, eles são coisas que mudam as formas como que eu vejo o mundo. E se eu não compartilhar, eu tô sendo egoísta. Eu tô sendo alguém que só retém, só acumula e não distribui. E conteúdo, quanto mais a gente distribui, mais a gente tem. Porque a gente acaba aprendendo formas diferentes de compartilhar uma coisa que estava só dentro da nossa cabeça, ou que passou do livro para minha cabeça e agora passou pela minha voz e virou conteúdo. Então, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou continuar. E eu tenho só 1 minuto de vídeo. E, cara, se posiciona, meu. Não se esconde. As pessoas precisam de você. Não é discurso motivacional, não. O mundo carece de pessoas boas, de bons profissionais. Mas se você não se posiciona, tem alguém pior que você se posiciona e você perde dinheiro, perde tempo, perde a possibilidade de mudar a vida de alguém. E isso é muito pior do que parece. Você tá perdendo muito mais que dinheiro. Você tá perdendo impacto na vida das pessoas. Eu falo isso pra mim, porque isso que eu faço também tem muito valor. Então é isso que eu acredito e eu vou fechar aqui porque eu tenho exatamente 1 minuto de vídeo. Tamo junto.